Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 33. A Grande Tumba. Parte 1. A equipe de trabalhadores liderada por Parpatra Grey Fogram despediu-se dos outros, que eram movidos por antecipação e desejo, e depois olhou para o exterior das escadas que levavam à entrada do mausoléu central. Nada passou despercebido sob seus olhos enquanto observaram o cemitério silencioso. Só havia silêncio, escuridão e luz das estrelas. Quando Parpatra deu um passo em direção às escadas, seus companheiros disseram: "Vovô, não acha que isso é uma pena? Deveríamos ter deixado as outras equipes procurarem no cemitério, não?" "Tem razão. Todos os times, bem, sem contar aquele time merda, os outros têm mais ou menos as mesmas habilidades. Qualquer coisa que possamos fazer, e a Vimash ou a Foresit também podem fazer. Então por quê?" Parpatra interrompeu seu companheiro no meio de suas palavras e disse: "Agora temos a prioridade na busca de tesouros amanhã, por isso não estamos perdendo nada. E até lá, já teremos terminado a investigação da superfície. E ainda podem ter o azar do último time não ser capaz de encontrar nada. Podem até ser colocados para proteger o acampamento base. Faz sentido. Além disso, ser o primeiro a entrar em ruínas desconhecidas é perigoso demais. Eles são como canários de mineradores para nós, mas esperamos que eles voltem vivos." Parpatra se virou, com uma expressão fria nos olhos. Os trabalhadores que haviam invadido as ruínas não mais eram visíveis na direção que olhava. Havia um indício de desdém em seu rosto, completamente diferente do velho benigno que foi chamado de vovô por seus companheiros. No entanto, seus companheiros de equipe o conheciam bem e não ficaram alarmados. Parpatra tinha uma personalidade muito meticulosa. Ele era um homem que pensava várias vezes o mesmo assunto, do tipo que tocava uma ponte de pedra para testá-la antes de atravessar. Foi por isso que ele foi capaz de se aventurar na vanguarda por tanto tempo e ainda matar um dragão. Por outro lado, sua personalidade excessivamente precavida resultou na perda de várias chances de lucrar. Apesar disso, ele nunca perdera nenhum de seus companheiros, por isso todos os membros de sua equipe confiavam nele. A vida era o bem mais valioso que uma pessoa poderia possuir. Mesmo assim, não puderam deixar de invejar o tesouro que escorregara por entre os dedos. Podemos ter perdido a chance de achar uns itens mágicos incríveis. Não acha que vale a pena apostar a vida nisso? Eu sei como se sente. Mas olhe para este cemitério todo limpo e arrumado. Claramente tem alguém arrumando tudo. Tem monstros aqui, só não achamos ainda. Não é melhor deixar os outros verem que tipo de monstros existem? E sendo franco com vocês, esse trabalho não me cheira nada bem, tem muita coisa que não se encaixa." Depois de ouvir Parpatra resmungar, os membros de sua equipe perguntaram levemente: "Mas ainda aceitou, não é mesmo?" "Claro. Mas só porque as outras equipes também aceitaram. Senti que se algo der errado, ainda podemos fugir enquanto se sacrificam por nós." O grupo desceu as escadas e chegou ao piso. É por isso que escolheu investigar a superfície. Ficaria mais fácil fugir se ouvir eles gritando. Isso também, mas é mais por eu estar com um pé atrás com este trabalho, e é como disse, podemos acabar não lucrando tanto. Mas o seguro morreu de velho, só resta saber se isso será mesmo uma vantagem. Mas se eu errei em minhas decisões, peço que me desculpem. Não se preocupe, vovô. Sempre confiamos no Senhor. Quase sempre acerta nas coisas. Sim, mesmo saindo no prejuízo, tudo o que precisamos fazer é nos esforçar e encontrar outro emprego com um bom pagamento. Já disse isso antes, não é, vovô? Enquanto viver e tiver forças, sempre haverá uma oportunidade. Não precisamos correr riscos sem motivo. Pois é, aqueles foram bons dias. Éramos todos jovens naquela época. Ora, mas você não é jovem ainda. E, com todo o respeito, vovô, não ajuda muito quando o senhor chama alguém de jovem. O grupo sorriu ironicamente enquanto se dirigiam para o pequeno mausoléu.
Enfim, eu deveria ter discutido isso com vocês primeiro, mas acabei tomando a decisão precipitadamente. Sinto muito. Bem, era o que dava para fazer na hora. Além disso, o senhor é o líder da equipe que escolhemos, vovô. Quando nosso líder de confiança toma uma decisão, todos ficamos felizes em obedecer. Você estava todo deprimido lá atrás, mas agora sorri como nunca, e? Yaya, vamos indo. Se fizermos isso rápido, pode sobrar tempo para ter umas palavrinhas com o Momodono. Quem sabe ele não me dá umas dicas. É uma chance rara, e tratem de prestar atenção. Quem sabe não aprendem umas coisinhas também. Aquela luta te marcou mesmo, hein, vovô? Aquele é um aventureiro adamantite de verdade. Há muitos tipos de aventureiros no ranking adamantite. 8 ondas do Império. Sinceramente não acho que eles deveriam ser considerados adamantite. O Momodono sim é um verdadeiro aventureiro digno de adamantite. Ele está em um nível que eu não posso esperar alcançar. Não fala isso, vovô. Yaya, não se preocupe. Quando eu estava no meu auge, eu poderia ter ficado com ciúmes, mas agora sou apenas um velho carcomido. Não é como se eu estivesse chocado ou algo assim. E vi vários aventureiros adamantite no meu tempo, mas o Momodono é o único mesmo dentre eles. A presença que emana faz dele um adamantite entre os adamantites. Acha mesmo? Oh, sim, e é por isso que estou dizendo para pegarem algumas dicas dele. Depois que eu morrer, ganhar experiência será útil se quiserem continuar a se aventurar. Que papo é esse de morrer, vovô? Não consigo imaginar o senhor se aposentando. Isso aí. O senhor é forte e saudável, então viver tanto quanto o Fludersan é fácil, não é, vovô? Yaya, não, nem mesmo eu poderia fazer algo assim. Aquele homem é um anômalo. Que equipe maravilhosa a sua. De repente, a voz suave de uma mulher chegou até eles. As únicas mulheres entre os membros desta expedição eram as 2 damas da Foresia de Equiran e as 3 escravas elfas da Temudieria. No entanto, a voz não pertencia a nenhuma delas. O grupo imediatamente levantou armas e se virou. Quando observaram as escadas que acabavam de descer, viram um grupo de mulheres em uniformes de empregada de pé bem na entrada do mausoléu. Havia 5 delas no total. Cada uma era inacreditavelmente bela, mas, ao mesmo tempo, isso as tornava especialmente destoantes no ambiente. O estranho era que cada uma delas estava vestida com uma roupa que se assemelhava a um uniforme de empregada, mas eram diferentes das roupas que Parpatra já vira antes, pois as roupas brilhavam com um brilho quase metálico. Mas, quem são vocês? Eu não vi vocês chegar. Oh, então realmente tem uma passagem escondida. Mulheres. São tão bonitas quanto a bela princesa Nabe, da escuridão, claramente não são qualquer uma. Elas não parecem hostis, mas, duvido muito que tenha contratado elas e esqueceram de nos informar até agora. Quais as ordens, vovô? Seus companheiros não ousaram ser descuidados. Eles observaram as garotas de perto enquanto se faziam perguntas. A melhor opção seria negociar, mas no fundo sentiam que elas não seriam capazes de concluir isso amigavelmente. Nossos números são mais ou menos iguais, então devemos ser capazes de dar conta disso, não? A força de suas oponentes deve ser a mesma que a deles, ou até pouca coisa a mais. Como não os atacaram enquanto todos os trabalhadores estavam reunidos? Isso implicava que elas não tinham poder de luta nem armadilhas para lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, escolheram aparecer para conversar, evitando pegá-los de surpresa. Isso implicava que estavam confiantes em derrotar o grupo de Parpatra. Seu corpo envelhecido dificilmente suava muito, mas naquele momento, Parpatra sentiu a mão que segurava a lança fria e úmida. Que coisa sem sentido, empregadas na tumba, quem fez uma coisa dessas não deve ter bom gosto. No instante seguinte, seu companheiro, que fizera um comentário jocoso, estava suando frio, tremendo e com o rosto pálido. Parpatra achou que a temperatura à sua volta despencara por um momento. No entanto, os arrepios que cobriam seu corpo não eram ilusórios. Mesmo com apenas a luz da lua para iluminá-las, ele podia ver claramente o olhar assassino nos olhos das empregadas perfeitamente alinhadas.
Parecia que seus olhos tinham luz própria. Vamos matar eles. Agora vão morrer. Não podemos simplesmente matá-los. Precisamos tornar o sofrimento deles lendário. Um intenso desejo por sangue agitou em torno das empregadas. Sua raiva era tal que parecia que deslocava camadas de ar. Calma, calma. A empregada de aparência mais madura disse batendo suas mãos, e continuou. Nosso mestre nos ordenou que ninguém escape, de uma forma ou de outra mataremos eles. Ainda assim estou muito satisfeita por ver todas tão motivadas. Houve um barulho, um som de metal que parecia vir das escadas que haviam sido cortadas de uma chapa de pedra. O som vinha dos saltos altos de metal que as empregadas usavam. Abalado, Parpatra e companhia recuaram. Dada a sua falta de armas, a oposição deveria ser composta de Magic Caster. Nesse caso, permitir que elas tomassem o terreno elevado e lutar neste espaço que favorecia as armas com longo alcance não era uma estratégia inteligente. Para Parpatra e os outros, a tática ideal para eles seria encurtar a distância entre a oposição. O contrário seria a vantagem das empregadas. No entanto, por que essas empregadas desceram as escadas? Elas estavam planejando voar com Flea se alguma coisa acontecesse? Os rostos inexpressivos das empregadas eram como uma máscara, e seus movimentos eram tão régios quanto um soberano que descia lentamente as escadas. Parpatra e seu grupo estavam perdidos em como responder, mas ainda assim, eles se abrigaram atrás de seus escudos e discutiram o que fazer e quais táticas usar. Clang! Um som particularmente estridente soou pelo ar. As empregadas pararam no meio dos degraus. Aqui está bom, vamos começar nos apresentando. Perdão, eu sou a líder assistente das 7 irmãs, Pleiades, Yuri Alpha. Mesmo nos conhecendo há poucos minutos, foi um prazer conhecê-los. Então, voltando ao tópico principal, se lutássemos diretamente seria mais rápido, porém, nós não podemos lutar por certas razões. É uma pena. O vento carregou uma risada adorável para eles e era semelhante a um harmonioso sino. Os sorrisos dessas donzelas belíssimas transbordavam de um encanto que instantaneamente capturava os corações de qualquer um que as contemplasse. Sendo um ex-aventureiro e atualmente um trabalhador, Parpatra tinha visto todo tipo de coisas ao longo dos anos. Entre elas estavam monstros sobrenaturalmente sedutores, como fadas e assim por diante. No entanto, mesmo ele nunca tinha visto moças bonitas assim, cujas feições calmas pareciam atiçar a alma. Contudo, suas palavras desdenhosas transbordaram como uma sensação de superioridade, e abaixo do fino verniz de suas feições calmas estava a arrogância que pertencia a algo esmagadoramente poderoso. Para esses homens, que tinham andado de mãos dadas com a morte e que tinham muito orgulho de suas habilidades, tanto desprezo era intolerável. Até os fez querer mostrar às empregadas exatamente quem elas estavam desprezando. Todavia, em contraste com suas adoráveis aparências, eles haviam testemunhado várias evidências sutis que sugeriam que essas empregadas eram incrivelmente poderosas. Seus rostos ainda estavam cheios de terror pela intenção assassina de agora há pouco. Agora a batalha estava praticamente batendo na porta. A melhor opção seria sair correndo e deixar os aventureiros, especialmente Momon, se envolverem na luta. Então, permita-me apresentar seus oponentes. Yuri bateu palmas e o cemitério tremeu, como se em resposta ao som ecoante. Venham, Old Guarders de Nazarick. Que? Parpatra exclamou em choque. A terra atrás dele se abriu e vários esqueletos apareceram. Um ataque de pinça. Não, olhando para cima, viu que as empregadas ainda eram hostis, mas não tinha vontade de lutar. Talvez estivessem lá apenas como espectadoras. Embora parecesse um pensamento ingênuo, aparentemente as empregadas não os atacariam. Ou melhor, evitaram a todo custo qualquer ataque. Parpatra chegou à conclusão de que os únicos inimigos em seu caminho eram os Skeletons atrás deles, então ele começou a avaliar o novo lote de inimigos. Skeletons dificilmente seriam oponentes poderosos. Dada a força de Parpatra e seu grupo, eles poderiam dar conta de algumas centenas deles sem problemas.
Sendo esse o caso, esses esqueletons que emergiram da terra, 8 no total, não eram páreos para eles. Entretanto, havia um problema. Os companheiros de Párpatra engoliram em uníssono e, inconscientemente, recuaram um passo. Esses esqueletons pareciam diferentes dos quais já lutaram ao longo da vida, o equipamento deles também era diferente. Estavam trajados com couraças grossas, como as que a guarda real de um país usaria. Seus escudos estavam enfeitados com um grifo e empunhavam todos os tipos de armas, além de arcos longos compostos nas costas. Em adição, todo esse equipamento emanava uma luz característica de itens mágicos. Esqueletons equipados com equipamento mágico não podiam ser esqueletos comuns. O que são essas coisas? Também não sabe, vovô. Não tenho certeza, mas eu acho que podem ser um subtipo de guerreiros esqueletons. Subtipo? Eles não se parecem com guerreiros esqueletons vermelhos. Era inquietante lidar com adversários que nunca haviam encontrado antes, especialmente inimigos equipados com itens mágicos de efeitos desconhecidos. Esses números devem ser suficientes para lidar com os senhores. Por favor, façam o seu melhor e mostre-nos até onde podem aguentar. Estamos honrados por ter enviado um deades poderosos contra nós. Mas Párpatra ponderou calmamente o assunto. Não importa de onde olhasse, elas não poderiam ter muitos undeades equipados com tantos itens mágicos. Então, provavelmente estavam usando suas forças mais fortes contra eles logo de cara. Caso contrário, elas não teriam deixado entrar nas ruínas. Elas teriam lidado com eles há muito tempo. Esses são os lutadores mais fortes das ruínas. Acha que só isso é o suficiente para nos impedir? Olhando para cima, Párpatra viu que Yuri parecia abalada por sua pergunta, seu olhar estava vagando. Acertei na mosca. Só pode ser, então já colocaram alguma armadilha durante aquela conversa. A maneira mais sábia de usar suas melhores tropas era neutralizar cada grupo de invasores aos poucos. Obviamente, depois de considerar que elas podem não ser capazes de igualar sua oposição, seria mais inteligente concentrar suas forças no grupo que ficaria ocioso após completar suas explorações, principalmente se estivessem física e mentalmente cansados. Em outras palavras, descansando na entrada. Seguindo essa lógica, eles entenderam parte do objetivo de suas oponentes. Quando a empregada disse, mostre-nos até onde podem aguentar. Ela estava tentando convencê-los a desistir, para que tivessem uma chance de atacá-los por trás. Do ponto de vista das empregadas, eles prefeririam evitar várias batalhas, pois desejariam minimizar qualquer perda ou desgaste de suas forças. Portanto, havia apenas uma coisa que eles tinham que fazer. Então tudo o que precisamos fazer é derrotar esses esqueletons e sair dessa arapuca. Eles deveriam derrotar os Old Guarders de Nazareth para o bem das outras equipes além de sua própria. As outras equipes podem ser rivais, mas ainda havia algum senso de companheirismo. Além disso, como queriam que eles fugissem, ficar de pé e lutar incorreria em um risco menor de cair em armadilhas. Ele também pensava em pedir a Momon para lutar se a oposição deles fosse muito forte, mas apenas em último caso. Ainda assim, mesmo no meio de incertezas, eles deveriam lutar agora. Nosso plano foi por água abaixo, agora viramos os canários. Que diacho de azar. Enfim, o que vocês acham disso tudo? Dado quão bem esses undeades estão equipados, duvido que haja mais deles. Posicionaram as melhores tropas na rota certa que os invasores teriam que passar, usaram estratégia. Sendo assim, devem haver apenas esses esqueletons deste tipo. E já que a oposição é minimamente esperta, provavelmente não seriam burros o suficiente para dividir suas forças. Sei não, acho que deve haver mais alguns nas ruínas. Mas acho que o resto deles deve ser uns de baixo nível. Vovô, devemos fugir agora. Isso não é bom. Na verdade, é muito ruim. Estamos cercados, não tem para onde fugir. Mesmo que seja voando, eles nos derrubarão com arcos. Aguentem firmes, rapazes. Precisamos derrotá-los se quisermos sair daqui. A resposta ao grito de Párpatra foi uma voz resignada e surpresa. Bem, é um meio válido de conseguirem. Vamos torcer por vocês.
Bem, avancem. E com isso, os Old Guarders de Nazarick começaram a marchar. Yuri e as outras tinham olhares preocupados em seus rostos enquanto continuavam a torcer por eles. Elas tinham sido duramente pressionadas para esconder sua consternação desde o começo. E pensar que eles realmente seriam, eita, agora já era Su. Não pensei que seria assim. Kokyuto-sama ficará chocado. Se isso continuar, não restará nada para eu fazer. Yuri e as outras observaram um martelo levantado e descendo. Oh, essa não, ele vai morrer isso. Assim que Lupus Regina murmurou para si mesma, o homem em questão recebeu um golpe no peito e caiu no chão. O som de metal cortado e um objeto pesado em colapso de alguma forma conseguiu se destacar apesar da intensa batalha. A primeira vítima foi o guerreiro humano, mas o Old Guarder de Nazarick, que segurava um martelo faiscando partículas elétricas, não pareceu particularmente animado com isso. Logo depois procurou outro alvo. Sacerdote-san, ele vai morrer se não o curar. Isso é tão sem sentido. Morreu instantaneamente e a linha de frente caiu com ele. Yuri murmurou preocupada para si mesma, enquanto Shizu acenou a cabeça em concordância. Dois dos Old Guarders de Nazarick que o guerreiro estivera segurando agora estavam livres, então um deles foi lidar com o sacerdote, enquanto o outro planejava rodear para atacar a retaguarda. O sacerdote já estava ocupado com dois deles, e agora com outro para aumentar seu fardo. Ele não tinha mais tempo ou energia para lançar magias. Ele estava com as mãos ocupadas tentando se defender de ataques selvagens de 3 direções ao mesmo tempo. Parpatra era o único que parecia estar dando alguma resistência durante a luta, mas estava lidando com 3 inimigos de uma só vez, de modo que não tinha janela de tempo livre para ajudar seus companheiros. O ladino não é forte o bastante. Será que eles têm algum trunfo? O ladino lutava a toda para proteger o Magic Caster Arcano, mas infelizmente mais um inimigo chegara, computando 2. A arma leve e ágil do ladino não fazia nada em seus inimigos. Os Old Guarders de Nazarick não podiam ser mortos em um golpe e usavam uma armadura resistente. O ladino mal conseguiu evitar seus ataques com movimentos ágeis, mas havia uma grande diferença entre os undeads incansáveis e os seres humanos que poderiam ficar fatigados. O jeito que nos olham parece que estão prestes a chorar. Quer acenar Su? Eu acho que ia acenar não machuca. Tassu. Lupus Regina sorriu docemente e acenou para Parpatra. Acertaram ele. Tudo porque foi distrair ele, Lupu. É culpa minha Su. Mas ainda podemos torcer por eles, Yai. Concordo, espero que possam aguentar mais um pouco. As empregadas assentiram com as palavras de Yuri. Os Old Guarders de Nazarick mantiveram a vantagem durante toda a batalha contra a equipe de Parpatra. Neste ponto, esta batalha unilateral poderia ser descrita como resistência fútil. Mesmo Yuri e as outras não podiam deixar de sentir pena deles. A princípio, elas até riram e disseram: mas não era vocês que estavam tão confiantes antes da batalha. Mas depois perderam todo o interesse e começaram a bocejar, e agora estavam torcendo por Parpatra e os outros. A diferença de forças é tanta que nem sei o que dizer Su. Não tem trunfos? Eu acho que a magia que ele conjurou era para ser 3º nível. Não, isso é muito fraco para uma arma secreta. Embora usar o monstro conjurado como escudo de carne foi uma boa ideia. Foi mesmo Su. Enquanto puderem impedir que os ataques se conectassem, eles poderão se reorganizar. Mas, usar magia de voo depois disso foi simplesmente estúpido. Aquele velhote não disse algo assim. Eu não sei se ele estava planejando voar ou usar magia lá do alto. Ele se tornou um alvo primário. O Magic Caster Arcano entrou em colapso depois de receber um golpe mortal. Se alguém pudesse lançar uma magia de cura nele ou aplicar uma poção, ele poderia ter voltado à luta, mas ninguém tinha energia para isso. No final, tudo que puderam fazer foi deixar o ladino impedindo o inimigo de acabar com ele. Mas por que pensaram que existiam apenas esses Old Guarders? Isso foi realmente um mistério. Teriam eles inconscientemente imaginado o cenário indo a seu favor?
Seria isso uma prova de sua estupidez? Talvez os humanos pensassem assim quando não queriam parecer desesperados. Seus instintos de sobrevivência subvertiam os fatos para aumentar a coragem. Ah, mas eles nem tinham chance mesmo. Sim, não importa como analisemos isso. E se eles estiverem ganhando tempo para os outros ladrões voltarem? Todas olharam para Entoma. Até parece que vão voltar. Nem precisa falar. É impossível, não? É impossível que eles saírem vivos da grande tumba de Nazarick. Houve um grito de dor insuportável, seguido pelo som de algo em colapso. As empregadas de batalha voltaram-se a olhar para a fonte do som e depois falaram tristemente. Ah, o ladino caiu também. Fim de jogo. Como eu disse, talvez devêssemos ter escutado eles implorar por misericórdia nos degraus. Mas não estavam tão confiantes naquela hora. É claro que eu queria saber se eles tinham algum plano em mente. O cheiro forte de sangue fresco flutuou para as empregadas, veio do corpo do ladino. Cheira tão bem. Nem pense nisso. Yuri repreendeu Entoma. Seu mestre havia emitido uma ordem para recuperar todos os que estavam incapacitados, quer estivessem vivos ou mortos. Naturalmente, elas não poderiam apresentar um corpo mastigado por insetos ao seu mestre. Seria terrivelmente rude. Carneia e fresca. Perguntaremos ao Ain-sama se poderá comer mais tarde. Por enquanto se contente apenas com o cheiro. Mas esse resultado é ruim, não? O plano original não era ver se poderíamos lidar com intrusos em fuga? É o que tem para hoje. Mas o problema foi que colocaram uns undeads muito fortes para eles, não deram conta. Kositu-sama deve ter previsto que iríamos alcançá-los facilmente, mas não esperava que lutassem assim. Bem, isso é o que acontece quando não se compreende a força do seu oponente. Enfim, vamos curar os que ainda estão respirando e mandá-los para a sala da verdade. Quanto aos mortos, reportaremos ao Ain-sama. E assim, Parpatra e a equipe de trabalhadores que ele liderou desapareceram naquela noite.